recebendo nos nossos estúdios o Luiz Pires, zootecnista, que tem uma história muito ligada aí ao Zoológico Municipal de Bauru. Acho que é o pai do zoológico. E nós vamos conversar sobre esses 36 anos. Você fez a conta certa, 36 anos, tantos 16 dias. 16 dias, né? Ô, Luiz, como é que foi esse casamento aí com o Zoológico de Bauru? O que isso trouxe para você? Quais são as boas lembranças e as memórias? Bom dia, Luiz, e obrigado pela sua presença, viu? Bom dia, ouvintes da Top FM. Foi uma vida, né, e dedicada ao zoológico. O Zoológico de Bauru ele foi inaugurado em agosto de 1980, quando foi em julho de 82. Eu estava no meu último ano de zootecnia, o zoológico não tinha técnico, e aí eu vim para Bauru, né? Eu tinha saído para estudar na Unesp de Botucatu. Aí naquelas férias eu vim e solicitei um estágio, né? A prefeitura que me permitisse fazer um estágio no zoológico. Aí eu fiz estágio de 1 mês e quando eu terminei esse estágio eu elaborei um relatório mostrando, né, aquilo que deveria ser adequado para o zoológico para que ele viesse realmente a ter um papel na área da conservação, na área da pesquisa, na área da educação. Esse documento circulou dentro da prefeitura, né? E depois, quando eu me formei em dezembro, né, eu fui contatado pelo então prefeito Oswaldo Sbeggen se eu teria interesse de entrar para o zoológico para pôr em prática aquilo tudo que eu havia colocado no meu relatório, né? Então eu aceitei esse desafio e com 23 anos à época, né, então no dia 2 de janeiro de 1983 eu entrava dentro do zoológico para ser o primeiro técnico e começar a pôr em prática a mentalidade de um zoológico moderno, né, que deixava de ser aquele local que tinha um monte de bicho preso para a diversão das pessoas, mas que passasse a trabalhar com a conservação da fauna selvagem sob cuidados humanos, que passasse a trabalhar com a pesquisa, que passasse a trabalhar firmemente com a educação para que as escolas pudessem utilizar o zoológico como uma verdadeira sala de aula a céu aberto, e aí sim, como consequência de todos esses trabalhos, que a gente tivesse a disponibilidade do lazer contemplativo, né, onde as pessoas pudessem ir para conhecer toda a exuberância e a diversidade que existe, né, quando se fala em fauna selvagem, principalmente aqueles animais que estão em extinção, animais de outros continentes, e aí a gente foi então construindo ao longo desses 36 anos, né, o que é hoje aí uma das principais instituições do gênero no país e na América do Sul. Luiz, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui, parabéns aí por toda a sua trajetória no Zoológico de Bauru. Você falou, né, de situar a diferença do caráter que tinha o zoológico antigamente para o que tem hoje. Se você voltar aí pouco mais de 30 anos no tempo, como que era o espaço físico do zoológico naquela época? Era complicado, porque até naquela época, veja bem, a questão ambiental no nosso país, ela começa a tomar corpo quando tem o retorno, né, de alguns exilados políticos que viviam a época lá na Europa, onde o movimento ambientalista ele já tomava corpo no final dos anos 70, nos anos 80. E aí quando esse pessoal começou a voltar aqui para o Brasil, começaram a trazer também para o nosso país a mentalidade ambientalista. E aí sim se começou também uma cobrança, né, em cima do zoológico como só um local para ver bicho. Então, quando o Zoológico de Bauru ele foi feito dentro dessa ideia, né, de que ali você ia colocar uns animais para as pessoas visitarem. Então, nós tínhamos alguns espaços que à época eram espaços pequenos, mas não existia também uma legislação em cima disso. Somente em dezembro de 83 é que surgiu a primeira lei aqui no nosso país, que vigora até hoje, classificando essa instituição zoológica. Então, o que era zoológico mesmo? Porque até então qualquer pessoa podia ter jaula, ter bicho dentro. Era muito comum, inclusive, nos postos de gasolina, em clubes, né, terem ali alguns recintos com animal dentro e dar o nome de zoológico. Então, em 1983, em dezembro, é aprovada a primeira lei, né, onde se criou então as necessidades mínimas para um zoológico existir, tanto na parte técnica, exigindo que tivessem biólogos, veterinários, e também no tamanho mínimo de recintos.
Então, a partir desse momento, os zoológicos tiveram 2 anos para se adequar, depois tiveram mais 2 anos, né, para que se colocasse as necessidades mínimas. E aí todos os zoológicos tiveram que se adequar, mas infelizmente o que a gente vê aqui no nosso país é que dos 140 zoológicos, mais de 90 são ligados diretamente aos poderes públicos. E existe aquela dificuldade de receita, aquela dificuldade de dinheiro. Então, infelizmente, até hoje a gente encontra zoológicos públicos que não se adequaram a uma lei, né, feita há 36 anos atrás, né? Então, a gente ainda vê alguns zoológicos públicos que infelizmente permanecem com aquela estrutura antiga. Felizmente o zoológico de Bauru conseguiu rapidamente se adequar, até porque nós éramos pequenos, tínhamos poucos recintos, e com o nosso crescimento já foi em cima de uma legislação existente no nosso país que já davam esses parâmetros mínimos e já dentro dessa filosofia. Então é daí que o zoológico de Bauru ele se diferenciou e dos outros. E temos que lembrar também uma questão de gestão que nós fizemos em 1999, quando foi criado o Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico. Esse foi um marco definitivo para o crescimento do zoológico de Bauru. Naquela época, o prefeito Nilson Costa, nós levamos essa ideia para ele: olha, o zoológico arrecada X por ano, tem espaço de aluguel de lanchonete, tem a possibilidade de explorar a propaganda em placas. Vamos fazer com que esse dinheiro, para a prefeitura, ele não representa nada, né, dentro do bolo total de impostos recebendo da prefeitura. Mas se ele ficar exclusivamente para o zoológico, ele vai representar muito. Por quê? Porque a prioridade de uso desse dinheiro será dado pela direção do zoológico, não por um secretário ou por um prefeito. E aí naquela época então a gente criou o Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico, onde na lei a gente já coloca o que pode ser utilizado esse dinheiro para compra de equipamentos, reforma de recintos, ampliação de recintos, compra de medicamento, uniforme dos funcionários, viaturas, e a prefeitura ficou restrito o quê? Pagar os funcionários do zoológico e a alimentação dos animais. Então isso desafogou a prefeitura de gastos com o zoológico e possibilitou ao zoológico então ter seus recursos próprios, aprender a andar, né, com seus próprios recursos, a se planejar, e isso hoje está sendo copiado por muitos outros zoológicos públicos. Então a gente vê, nos últimos anos aqui, o zoológico de Americana veio aprender como era esse sistema e já implantou lá, o zoológico de São José do Rio Preto veio aprender como era o nosso sistema e já implantou em Rio Preto, o zoológico de Limeira veio aprender o sistema e já implantou em Limeira. Então, esse modelo de gestão que nós desenvolvemos aqui no Zoológico de Bauru, hoje serve para muitos outros zoológicos que são zoológicos públicos, né? Eles conseguirem, então, ter uma independência desses problemas que acontecem numa gestão pública, onde depende de repasses do governo federal, repasse social, a própria pressão da sociedade nas demandas básicas de creche, de escola, de asfalto, de luz. Então, a gente tinha que ficar concorrendo com esse dinheiro. E era sempre o lado fraco, né? Porque ao invés de investir na reforma de um recinto, é lógico que o prefeito ele se sensibilizava mais em asfaltar uma rua pela demanda que tinha. Então, com isso fez com que o zoológico tivesse, então, o seu próprio recurso e pudesse administrar aquele próprio dinheiro que ele consegue fazer com a venda dos seus ingressos, aluguel de espaço, propaganda, coisas assim. Luiz, você deve ter um sem número de histórias para contar aí. Existe aquelas ou aquela que te marcou mais? Algum visitante, não pessoa não, visitante ilustre que por lá passou? Qual foi um fato assim que você lembra? Fatos marcantes, né? Acho que assim, existe até coisas muito curiosas, como o roubo que nós tivemos quando nós iniciamos o trabalho com o sauim de coleira, que é um macaco em extinção aqui do Brasil, um dos animais que corre maior risco de extinção. Nós chegamos uma manhã e ele havia sido furtado do zoológico. Então nós chegamos lá, o recinto estava com a porta aberta e o animal havia sido furtado. Era um animal muito raro, né? Um animal já em extinção. Nós fizemos naquele dia uma campanha pela mídia, nós procuramos os fornecedores nossos, pedimos ajuda e conseguimos pôr uma recompensa a ser dada para quem desse alguma ideia de onde esse animal havia sido levado.
E oferecemos então na época uma recompensa, isso já deve fazer uns 10 anos, uma recompensa de R$5.000 nós conseguimos, né, para quem desse alguma notícia. E o absurdo que aconteceu é que 3 dias depois ligaram para a polícia que havia uma caixa deixada no pé de uma árvore e tinha um barulho dentro. E aí a polícia, já sabendo desse problema, chegou até lá e ela me ligou, nós estamos aqui na rua tal, local tal, o senhor pode vir aqui que tem uma caixa? Eu falei, peraí, essa rua aqui é do lado da minha casa. E a hora que eu cheguei, possivelmente quem fez isso, né, assustado com a repercussão que deu, foi a 1 quadra de casa, colocou a caixa no pé de uma árvore, na sombra, e ligou para a polícia, anonimamente, falou, ó, o bicho tá lá. E aí quer dizer, acho que bateu o arrependimento, ou foi um ato de algum jovem, e os pais viram, né, o medo que aquilo poderia causar, e colocou já próximo à minha casa para que a gente pudesse achar rapidamente o animal. Então isso foi uma coisa meio engraçada, tragicômico, né, porque, quer dizer, fez um fato desse, mas felizmente esse macaco ele retornou ao zoológico, depois nós conseguimos a fêmea para ele, e hoje, né, nós temos gerações, nós temos uma geração muito grande de filhotes oriundos desse macho que foi roubado, viveu 3 dias fora do zoológico e depois ele voltou e conseguiu montar aí uma família para ajudar a salvar essa espécie em extinção. E Luiz, a gente está falando do zoológico, às vezes quem está ouvindo, que por algum motivo não foi visitar o zoológico, que é daqui da região, às vezes não tem a dimensão do que é o zoológico em Bauru. Eu queria que você passasse alguns números atualizados aí de visitações que tivemos no ano passado, que foi uma visitação recorde, número de animais que tem no zoológico, número de funcionários, enfim, essa estrutura aí para o pessoal que está em casa entender a importância que tem o zoológico aqui de Bauru. O zoológico de Bauru hoje ele tem cerca de 180 animais, de mais de 220 espécies diferentes, entre aves, répteis, mamíferos e peixes. A grande maioria são animais da fauna e brasileira de todos os ecossistemas, né, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, da Amazônia, do Pampa, e também alguns animais ícones, né, de continentes e diferentes, como animais da África, da Ásia, da Oceania. Isso permite, então, como a gente falou, que as pessoas tenham uma noção dessa diversidade que existe de fauna por todo o nosso planeta. O zoológico vem numa crescente de visitação, todos os anos a gente vem batendo a visitação do ano anterior. Agora, 2018, nós fechamos com mais de 330 mil visitantes. Esse é um número muito legal, até porque 35 mil desses visitantes são crianças de escolas que entraram gratuitamente de Bauru e região, que vieram no zoológico ter uma complementação do seu ensino dentro das escolas. Então mostra esse papel muito forte que a gente falou na área da educação. Então isso coloca Bauru, coloca o zoológico de Bauru como o maior polo, né, de atração turística de toda a nossa região, porque trabalhos que a gente fez de estudos lá mostram que cerca de 48% desses visitantes são de fora do nosso município. E o que é muito interessante isso é que o zoológico atrai essas pessoas de fora do município para o zoológico para fazer a visita, e depois eles estendem essa visita para outros locais de dentro do município, para lojas, para shopping, para restaurante. Então nós funcionamos também como um captador muito grande de recursos vindos de fora para o comércio de Bauru. Então a gente sempre vendeu essa ideia também, né, que além de tudo isso que a gente sempre fala de conservação, educação e pesquisa, o zoológico é o maior atração turística que Bauru tem. Né? Quando você pega aí de 48%, 330 pessoas, que nós temos mais de 150 mil pessoas de fora para dentro de Bauru, e isso todos os anos, com um custo mínimo para a prefeitura, né? Um custo mínimo. Então isso mostra também um outro lado que o zoológico tem, muito importante para o nosso município. E além também, né, quando a gente fala em números, né, aqueles animais que a gente consegue resgatar, aqueles animais em que o zoológico atua, que são animais que iriam morrer, e principalmente nas nossas estradas, vítimas de atropelamentos, ou que aparecem com algum problema dentro do município, que a gente consegue recuperar e devolvê-los ao seu ambiente de
decorrência natural. Então esse é um outro papel importante, que se não tivesse o zoológico, quantos desses animais teriam sido condenados à morte? E não, eles foram soltos e novamente depois de passar por um período de recuperação dentro do zoológico. Então isso é só um gancho muito importante. Às vezes a gente vê algumas pessoas criticarem: ah, mas o bicho devia estar vivendo no seu ambiente natural. Sim, ele devia estar vivendo no seu ambiente natural, mas a realidade é que o homem não permite isso hoje, né? O homem vem destruindo os ambientes, o homem vem poluindo os nossos rios, o homem vem fragmentando as áreas desses animais e acaba então não existindo mais um ambiente propício para esses animais. E o zoológico não sai pegar animal em mato para colocar, muito pelo contrário. Todo o esforço nosso, quando chega animal, que a origem dele é animal selvagem, é devolvê-lo ao seu ambiente natural, porque o que nós reproduzimos hoje no zoológico de Bauru e nos demais zoológicos já é o suficiente para a gente manter uma população geneticamente viável. E é muito melhor, por quê? Porque você já trabalha com animais que já nasceram nessa condição sob cuidados humanos. Então, ele já aprendeu que a paisagem dele é aquela paisagem de um alojamento bem feito, de alojamento com cuidado, onde os visitantes não representam mais ameaça. Se você vai no mato e pega um animal selvagem e traz para um recinto, ele se arrebenta. Por quê? Porque a presença do homem perto dele vai assustar, vai deixar ele nervoso. Então, animais de zoológico são animais já de gerações, né, que já nasceram e que estão acostumados. Então não tem essa história de que o zoológico trouxe um bicho, ele foi lá no mato e capturou. Isso é lá nos primórdios do zoológico, lá nos anos de 1800, de 1900. Hoje isso não existe mais. Luiz, e agora, como é que vai ser a vida do zootecnista Luiz daqui pra frente? Você já parou pra pensar ou você tá curtindo a sua aposentadoria? Como é que tá a sua cabeça nesse sentido? Hoje tá fazendo uma semana, né? Então ainda é muito cedo para isso. Eu vim me preparando para essa aposentadoria, até porque com mais de 35 anos, né, o zoológico também tinha personificado a pessoa do Luiz Pires, zoológico de Bauru. Se por um lado isso foi bom, que eu consegui implementar uma linha, né, que eu tinha certeza que era a linha ideal para o zoológico de Bauru, por outro lado também a gente inibe até o surgimento de outras pessoas, pode ter essa capacidade. Então nos últimos 2 anos a gente veio deixando os técnicos eles resolverem praticamente todos os problemas internos do zoológico, a gente só intervia quando era uma coisa mais específica, então a gente deixou eles acostumarem a trabalhar sem a sombra, né, do Luiz Pires. Nós indicamos, né, uma pessoa que pudesse ser substituta nossa, e o secretário do Meio Ambiente, o Ney, ele aceitou, que é o Astélio Ferreira de Moura, que é um funcionário de carreira, também com 32 anos, de zoológico de Bauru. E ele que nos últimos 20 anos ele já me substituía nos meus impedimentos. Então quando eu estava de férias, quando eu saía para viagens a serviço, ele que me substituía. Então ele continua agora tocando, mas nós temos uma equipe técnica aí que já trabalhava junto, a maioria aí há mais de 10, 12 anos. Então a gente acredita que o zoológico ele vai seguir adiante dentro dessa mesma linha, mas arejar um pouco é muito legal, né? Esse pessoal é bem mais novo de formação do que eu também. Eles estão com um pique também grande. Então foi uma decisão tomada muito pensada e que assim, o que me ajudou mais a ter essa certeza que tinha que ser agora é uma mentira que circula, né, nos meios aí, de que o culpado por todas as desgraças desse país é o funcionalismo público, né? E que nós teríamos que mudar a Previdência, mudar os tais dos privilégios do funcionário público. Essa é uma mentira deslavada que o governo federal vem usando para justificar a sua incapacidade de gerenciar o sistema previdenciário do nosso país. Então, quer dizer, a gente e sempre ameaçando, olha, nós vamos mudar, quer dizer, eu já prestes a me aposentar, eu também não poderia arriscar, né, um futuro em cima aí de qualquer mudança maluca que seja feita, né? Então isso tudo que ajudou então eu pensar nessa possibilidade, mas tenho muita lenha para queimar, sou novo, né? Tô chegando aos 60 anos, né? Quando a gente pensa que a expectativa de vida do brasileiro é 75, então eu tenho muita coisa para fazer. Eu tinha um compromisso com o Gazeta de ajudá-lo nessa administração. Eu já vinha fazendo isso dentro do núcleo gestor que ele montou. Eu continuarei a
ajudá-lo, né, dentro desse núcleo, a dar ideias e daquilo com a minha experiência de funcionário público municipal de 36 anos, que já vivenciei a passagem de N prefeitos, sempre com cargos de diretor. Então a gente vai continuar ajudando e vamos agora também atuar um pouco mais nessas questões ambientais mais gerais através da rede e social. Ela se mostra hoje uma ferramenta importante, uma ferramenta motivadora. Então a gente vai continuar nessa cruzada, né, em prol da conservação dos ecossistemas, dos recursos naturais e principalmente, né, da nossa fauna, que hoje tanto sofre. Né, como a gente já falou, são as estradas que estão aí causando um verdadeiro faunicídio, que eu sempre digo, né, animais atropelados e mortos todos os dias, porque as estradas são modernizadas pensando exclusivamente na segurança do usuário, né, sem pensar nos danos que essa modernização, que as duplicações, que aumento de velocidades, que barreiras entre uma pista e outra causa a nossa fauna. Então essa é uma luta que a gente vai manter, e a luta aí pelas áreas protegidas dentro do nosso município, né? A gente vê aí que existiu durante muito tempo aí uma cruzada contra as áreas de preservação ambiental do nosso município. Era um entendimento totalmente errado. As APAs não foram feitas para proibir progresso ou para proibir o crescimento da nossa cidade. As APAs foram feitas para ordenar o desenvolvimento da nossa cidade, para que fosse um desenvolvimento com sustentabilidade. Então a gente vai continuar nessa cruzada, mostrando que Bauru tem que crescer sim, Bauru tem que se modernizar sim, mas isso tudo com o viés da sustentabilidade. A gente não pode, ao custo do conforto, ao custo do desenvolvimento, simplesmente acabar com o que tem aí do nosso meio ambiente. Luiz, olha, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui na Top. Você já é nosso parceiro aqui, viu? Sempre quando tiver assuntos aí referentes a esse tema, vou convidar você para estar aqui com a gente. E sucesso na caminhada. Tenho certeza que toda essa experiência que você acumulou aí, ó, esses mais de 36 anos, não é para ser jogada fora, não. Eu acho que você tem muita lenha para queimar, viu? E sem incendiar a floresta. Sem incendiar. Só vamos queimar lenha certificada. É isso aí. Então, cara, eu que agradeço essa oportunidade, né? Espero sim que a gente tenha a oportunidade de voltar mais vezes, agora para falar mais da questão ambiental em geral, não só exclusivamente nosso zoológico, que agora fica com o pessoal de lá tocar a bola.